Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Como você está aí do outro lado? Espero que bem. Eu sou a professora Edna Teles e hoje eu vim trazer para vocês o mínimo múltiplo comum, tão conhecido como MMC. Então, quando vocês olharem lá, né, e tiver assim, MMC, significa mínimo múltiplo comum. E aí a gente tem a questãozinha aqui, qual é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar os múltiplos de 6 e encontrar os múltiplos de 8. E aí, professora, como que eu faço isso? Simples assim. Simplesmente você vai encontrar múltiplos de 6. E aí a gente vai fazer o quê? A tabuada do 6, iniciando pelo 0. Então, a gente faz aqui, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 30, 36, 42, 48, 54, e aí vai embora. Certo? Vai embora. Eu posso continuar? Claro! Por que não? Os múltiplos são infinitos, mas eu não preciso, porque nesse caso aqui, eu quero encontrar o mínimo, então é o menor possivelmente esteja no início. E aí agora a gente encontrou os múltiplos, que é nada mais, nada menos do que a tabuada do 6, e agora vamos encontrar os múltiplos de 8. Múltiplos de 8. É nada mais também do que a tabuada do 8. Então, eu inicio a tabuada pelo 0. 8 vezes 0, 0. Depois 8 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 40, 48. E aí eu vou embora, ó, 56, e eu posso parar ou continuar. Mas como eu preciso saber apenas qual é o meu mínimo múltiplo comum, eu vou, agora que eu tenho os múltiplos dos dois números, eu vou simplesmente olhar o que eu tenho de comum, de igual. Então, aí eu olho aqui, ó, eu não conto nunca o 0, tá? Eu começo a partir do 0. O 6 eu tenho em comum nos dois? Não. O 12 tenho nos dois? Não. O 18 tem nos dois? Também não. E o 24? Olha lá. O 24, pela testagem que eu fui fazendo, é o primeiro que aparece múltiplo igual nos dois. Então, ele é o menor múltiplo dos dois que nós temos. Sendo assim, o meu 24 é que é o meu mínimo múltiplo comum, que é igual a 24, certo? Então, mínimo múltiplo comum, 24, que é o que tem de comum nos dois. Essa é uma das formas de encontrar o mínimo múltiplo comum, mas nós temos uma outra forma de encontrar, que é a fatoração. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, antes de eu fazer uma fatoração, eu preciso saber, né, que a gente chama fatoração, mas é uma decomposição do número em fatores primos. E aí a gente tem que saber quais são os números primos. E aí vamos aqui só relembrar, tá? Números primos são aqueles números que só dão para dividir por 1 e por ele mesmo. E aí vou colocar aqui os os iniciais, que seriam os números básicos de uso, tá? O primeiro número primo é 2, depois vem o 3, o 5, o 7, 11, 13 e vai embora. Vou colocar só até o 13, mas existem infinitos números também. Coloquei só esses daqui porque a gente não vai usar mais do que eles, tá bom? Então, eu vou demonstrar para vocês, através da decomposição por fatores ou fatoração, como queiram chamar, eu vou mostrar para vocês esses dois números aqui, como que nós chegaremos ao mesmo resultado, tá bom? Agora nós vamos começar a fatorar os mesmos números, só que sem ter que colocar lá aqueles múltiplos todos.
Essa é a forma prática, é a mais rápida, é a mais usada, mas a gente tem que demonstrar como que é que faria sem saber fatorar, tá? Então, nós vamos fatorar aqui, então, os números 6 e o 8. Passa esse traço aqui, ele indica divisão. Divisão pelo quê? Nós vamos iniciar a divisão sempre pelos primeiros números primos. Ou seja, dá para dividir? A gente vai dividir. Se não der, a gente vai pulando para o próximo primo. Eu posso começar já para o número maior? Até pode e depois voltar, mas a gente costuma fazer uma regrinha de começar do menor para o maior, para não se perder no meio do caminho, tá? Mas não tem problema se de repente começou por um número maior e depois diminuiu, depois voltou. Mas vamos tentar seguir essa sequência. O primeiro número primo que dá para dividir é o 2. O 2 dá para dividir tanto por 6 quanto por 8. Então, 6 dividido por 2 é quanto? 3. 8 dividido por 2, 4. Eu olho na minha linha, ainda tem um número que dá para dividir por 2. Então, eu vou continuar dividindo por 2. 3 não dá, copia. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2, continua a divisão. O 3 não dá, eu copio. 2 dividido por 2, 1. E aí, agora eu vejo que eu não tenho mais número que dá para dividir por 2. Quando isso acontece, eu vou para o meu próximo número par. Par não. Meu próximo número primo. Qual é o meu próximo primo? 3, só dá por 3. 3 dividido por 3, 1. E o 1 aqui já estava, a gente encerra quando acaba tudo 1. Acabou já tudo 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as multiplicações. Eu vou multiplicar um número pelo outro, um número pelo outro. Então, eu faço isso aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Olha, bateu com a resposta de lá. Então, tanto faz eu fazer pela decomposição em fatores primos, quanto eu fazer simplesmente montando lá todos os meus múltiplos de 6, todos os meus múltiplos de 8 e vendo o menor entre eles. Certo? Agora nós vamos fazer um exemplo onde são 3 números. Eu tenho que observar se 3 números, qual é o mínimo múltiplo comum, o que tem nos 3 ao mesmo tempo, tá? Vou passar esse exemplo a mais para a gente finalizar. Então aqui eu vou retornando com vocês com qual é o MMC entre 6, 9 e 18. Agora nós temos 3 números, então são 3 múltiplos diferentes para que a gente consiga observar se nos 3 tem o mesmo número, no caso, né? Então, aí eu olho aqui, ó, o 0, ele não conta em ninguém. Então, vamos ver os múltiplos comuns que existem. E aí eu olho aqui, ó, o 6, ele tem nos 2? Não, nem nos 3. O 12, tem nos 3? Não. O 18, tem nos 3? Olha, o 18 ele tem no múltiplo de 6, no múltiplo de 9 e no múltiplo de 18. Ou seja, o 18, ele é o menor múltiplo que tem nos 3. Então, se eu estou procurando o meu mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números, entre o 6, o 9 e o 18, é quem? 18. Então, acabo de encontrar. Mas, para eu encontrar, eu já trouxe pronto, porque senão demoraria muito tempo para fazer. Mas, para você encontrar, você teria que ter feito os múltiplos de 6, os múltiplos de 9, os múltiplos de 18. E, ao acaso, esse deu no início. Mas a gente termina fazendo mais do que deveria, tá bom? Mas agora eu vou demonstrar para vocês pela fatoração. Como que seria feito pela fatoração se fossem 3 números? Tanto faz 2 números, 3 números, não importa a quantidade de números, a forma de fazer é a mesma. Lembrando que tem que saber o que são números primos, senão não vai, né? Quem não sabe, dá uma estudadinha, tá? Para relembrar. Então, agora nós vamos fazer a fatoração do 6, do 9 e do 18. Então, colocamos os 3 números. Vamos passar esse traço que indica divisão e começamos a dividir por quem? Pelos números primos. Primeiro número primo e único par é o 2. Então, eu coloco o 2 aqui. Começo, ó. 6 dá para dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2, 3.
9 dá para dividir por 2? Não dá, só copia. 18 dividido por 2, 9. Aí eu olho agora nessa linha, não tem mais ninguém que dê para dividir por 2. O próximo primo é 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 9 dividido por 3, 3. Aqui de novo só dá por 3. O 1 só baixa. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Eu encerro, paro de dividir quando dá tudo 1 aqui, não dá para dividir mais. Passa um tracinho assim e começa a multiplicação. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 3, 18. E aí a gente volta lá e descobre o quê? Que é exatamente o mesmo número que estava lá. Então, o meu MMC aqui também é 18. Ou seja, a gente prova que tanto faz você fazer pelos múltiplos e circular o menor, ou você fazer por, a fatoração, que você encontra da mesma forma, tá bom? A fatoração ela é usada em outros casos, então por isso que é importantíssimo aprender a fatorar, porque a gente usa em muitos exercícios da matemática, tá bom? Eu espero de verdade ter ajudado, conseguido chegar até você, que você esteja, conseguindo aprender, conseguindo assimilar o que eu tô passando aqui. Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta lá, faz de novo, tenta fazer sozinho, de repente consegue, sem olhar mesmo e já vê que já tá, craque, tá bom? Antes de eu ir embora, eu vou pedir para você que tá aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like pra Pro aí, não deixa de... vai embora sem deixar, tá? E compartilha com seus colegas, chama todo mundo, vem estudar com a Pro. E vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!